Beleza. Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Meu nome é Victor Fontana. A partir deste domingo eu integro a equipe da Comunidade da Vila, especificamente na área de ensino, com a Escola da Vila. Serão também outras iniciativas além da Escola Bíblica da Vila, mas essa você é convidado a participar todo domingo, 9 da manhã. Esse é, evidentemente, o primeiro domingo, mas todos os domingos, 9 da manhã, você tem um convite para estar conosco, acompanhando pela internet, deixando os seus comentários e as suas dúvidas, participando e vendo o que a gente tem para oferecer na área de ensino bíblico, tá bom? Hoje a gente começa a nossa primeira série falando daquilo que é fundamental para que a gente possa falar em Escola Bíblica da Vila. A gente vai falar da Bíblia, sim. Essa nossa primeira série será uma série de 8 aulas que você pode acompanhar ao vivo. Minha recomendação é essa, mandando sim aqui no chat as suas dúvidas, ou que você pode acompanhar depois também. 8 domingos, 8 semanas, tratando especificamente do que é o texto bíblico. Que tipo de livro é a Bíblia? Quais são as peculiaridades desse livro e como lê-lo melhor? Como fazer para entender um conjunto de documentos que está separado da gente a alguns milhares de quilômetros, que foi redigido ali no Antigo Oriente Próximo, e alguns milhares de anos também. Então a gente começa falando hoje do texto bíblico, do que é a Bíblia, com essas informações. A Bíblia, ela é um conjunto de documentos. E a partir de hoje você vai me ouvir falar bastante com esses termos, a partir desse tipo de terminologia. Documentos, conjunto de documentos, uma compilação de documentos. Se você conhece e está habituado com o texto bíblico já há algum tempo e conhece e está habituado também com discurso a respeito do texto bíblico, você talvez esteja habituado a pensar na Bíblia como um conjunto de livros. Claro, dentro do que a gente chama de Bíblia protestante, ou do cânon protestante, a gente vai falar em 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Quando eu falo em documentos, evidentemente eu estou falando dos livros, mas documento é uma palavra um pouco mais genérica para poder descrever, acho que essa é a melhor palavra, a variedade de tipos de texto que a gente encontra nesse conjunto de 66 documentos. Porque, evidentemente, se você olha para Gênesis, como a Bíblia começa, você tem ali um livro, e descrever Gênesis como um livro é algo plausível, factível. Agora, se você olhar para um documento muito menor, como por exemplo Filemon, você chamar Filemon de um livro, talvez na cabeça de alguém possa soar como um exagero. É uma pequena carta. Chamar essas parcelas, esses pedaços da Bíblia de documentos, traz à nossa memória talvez uma primeira grande lição. A Bíblia é um conjunto de artefatos culturais extremamente variados entre si. Você tem livros enormes, grandes, muito do que está neles em prosa. Você tem outros livros, e você pega, por exemplo, o livro de Salmos, na verdade é um conjunto de 5 livros. Então, o documento que compõe o livro de Salmos, ou o Saltério, é, na verdade, um conjunto de 5 livros, todos em poesia. É outro tipo de artefato cultural. Se você pegar, por exemplo, a compilação de provérbios, talvez a gente pensasse em termos atuais como uma espécie de manual. Mais para um manual do que propriamente para um livro. E claro, eu acabei de mencionar Filemon, assim como Filemon no Novo Testamento há uma série de outras cartas. Cartas essas que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de descrever. Apocalipse, por exemplo, seria um livro ou um conjunto de cartas?
ou mesmo uma carta circular que contém outras cartas. O fato é que chamar esses artefatos culturais de documentos, pelo menos traz para nossa memória essa primeira lição. A Bíblia é composta por uma gama enorme de diferentes artefatos culturais. A segunda coisa que a gente precisa saber a respeito da Bíblia e do que ela é, diz respeito a esse outro termo que eu acabei de usar e que deve ter soado alguma lâmpada aí na sua cabeça, deve ter dado algum alerta aí na sua cabeça, porque não é tão comum assim a gente falar em artefatos culturais. Eu estou usando essa terminologia também com bastante intencionalidade e deliberação. Quando a gente fala em artefatos culturais, a gente está falando, em primeiro lugar, de um artefato, algo que o ser humano produziu. O ser humano, ele interfere no meio ambiente, ele interfere no lugar onde ele está, e ao interferir, o fruto da sua interferência são artefatos. E quando esses artefatos eles fazem parte de um determinado contexto humano de relação social, de um determinado contexto humano de organização entre pessoas, quando ele faz parte de uma cultura, ele é um artefato cultural. E, portanto, a Bíblia ela tem essa característica de ser obra de seres humanos. E você vai me dizer, Vitor, isso aqui é para uma igreja, você tem que dizer que é coisa de Deus a Bíblia. A Bíblia não pode ser coisa de ser humano. Você vai cair numa heresia. E é verdade. Confessionalmente, nós cremos, afirmamos e nos submetemos à realidade. Mais do que crer e afirmar, a gente se submete à realidade de que o conjunto de documentos que forma o texto bíblico é inspirado por Deus. Deus inspira o texto bíblico. Mas ao inspirar o texto bíblico, ele usa autores humanos que, por sua vez, lançam mão dos tipos de recursos que eles têm na sua cultura. Os recursos estilísticos e literários que fazem parte do seu arcabouço intelectual e do seu repertório. Deus usa seres humanos que têm repertórios e arcabouços intelectuais específicos para produzir esse texto final, que é o texto bíblico formado por esse diverso conjunto de documentos, de artefatos culturais. A gente observa isso quando a gente passa a ler o texto bíblico com maior frequência. Mesmo lendo o texto bíblico na língua traduzida para aquela que a gente entende, no caso nosso brasileiro para a língua portuguesa, mesmo lendo a Bíblia em português, uma leitura mais atenta ao texto, uma leitura mais detida no texto, é capaz de perceber as diferentes estruturas literárias, recursos estilísticos e figuras de linguagem que são aplicados ao longo do texto por diferentes autores de diferentes formas. Para quem conhece as línguas originais, isso fica ainda mais evidente. É bastante comum para quem já estudou bastante, quem já foi em muita palestra, quem já ouviu muito professor, escutar que o grego que Lucas usa é muito mais sofisticado do que aquele que nós encontramos no Evangelho de Mateus ou na Epístola Geral de Tiago. Quando a gente encontra um grego mais sofisticado em Lucas e Atos, o que a gente está encontrando ali é o recurso estilístico e literário de um autor humano que foi, sim, inspirado por Deus, mas que usa, sim, o seu próprio repertório estilístico, cultural, linguístico para escrever da forma como escreve. Portanto, o texto bíblico ele é uma espécie de conjunto de documentos que se origina a partir de um encontro entre o autor humano daquele texto e a inspiração divina que chega até aquele autor.
existe um outro encontro importante. O encontro entre o texto final produzido por aquele autor e os leitores que vão encontrar aquela obra pela primeira vez. Que também tem, esses leitores, o seu próprio arcabouço intelectual, repertório, o seu próprio ambiente cultural por meio do qual ele é capaz de entender e interpretar aquele texto. O texto bíblico ele é, portanto, culturalmente localizado, culturalmente situado. Divinamente inspirado, é verdade, inspirado por Deus, mas a partir do momento em que Deus se revela e transforma essa revelação em texto, esse texto ele tem que estar numa língua. E quando se escolhe uma língua, a língua sempre pertence a uma determinada cultura. Portanto, embora a mensagem seja uma mensagem transcendental e eterna, o texto em si, ele é culturalmente localizado, inclusive do ponto de vista linguístico. Esses 39 livros do Antigo Testamento e esses 27 livros do Novo Testamento, eles estão culturalmente situados e culturalmente situados do ponto de vista linguístico. Do ponto de vista linguístico, 39 livros escritos no hebraico, 27 escritos no grego. Hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Então, quando disserem para você assim, mas eu ouvi dizer que a Bíblia foi escrita em latim. Não, nada da Bíblia foi escrita em latim. O latim, ele aparece depois na história, aliás, bem depois. Jerônimo traduz o texto bíblico para o latim, e Jerônimo já está ali no 4º século. Então, Jerônimo ele aparece bem depois dos autores do Novo Testamento. E ele traduz, sim, verdade, o texto bíblico para o latim, e dali nós temos o que a gente conhece como Vulgata. A Vulgata é isso, é a tradução do texto bíblico para o latim. Essa tradução se torna extremamente popular ao longo da Idade Média, e por isso nós temos uma herança de muita teologia sendo produzida em latim, mas o fato é que o texto bíblico originalmente ele é escrito em 2 línguas, o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. E aí novamente você me dirá, não, mas Vitor, eu sei que existem pedaços do Antigo Testamento que estão em aramaico. E é verdade, você tem um versículo em Jeremias que está em aramaico, e você tem alguns trechos, algumas porções de alguns livros também em aramaico, pedaços de Esdras, de Daniel, que você vai encontrar sim em aramaico. Então você tem uma terceira língua aí, mas em termos de porção de texto, em comparação com aquilo que nós temos em hebraico, o que tem de aramaico no Antigo Testamento é ínfimo. Então nós temos um texto bíblico que é um conjunto de artefatos culturais, um conjunto de documentos culturalmente situados, inspirados divinamente, dentro de, basicamente, 2 línguas, hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento. Esse é um belo resumo, textualmente, do que é a Bíblia. Agora, você pode me dizer que a Bíblia é muito mais que isso, na verdade. Alguém pode dizer, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia ela é, por exemplo, no jargão evangélico muito comum, a palavra de Deus. E isso não estaria equivocado. Alguém pode, inclusive, dizer que a Bíblia é o manual do fabricante, que é uma percepção bastante difundida, especialmente nas igrejas influenciadas de alguma maneira pelas missões norte-americanas aqui no Brasil. A ideia da Bíblia como manual do fabricante é uma ilustração que vem dos Estados Unidos e se popularizou e se difundiu bastante aqui no Brasil, em meio a igrejas evangélicas, e eu quero usar um pouquinho dessa ilustração para mostrar que a Bíblia é um livro um pouco mais complexo do que aquilo que a gente geralmente assume, e isso é bom. Essa complexidade, ela é boa, ela é bem-vinda. Seria mesmo a Bíblia um manual do fabricante? Qual que é a ideia de um manual do fabricante? Por que alguém diz
que a Bíblia é o manual do fabricante? De onde veio essa ilustração em primeiro lugar? Para que depois a gente possa tratar um pouco do porquê essa ilustração tem limitações e, a partir dessas limitações, pensar um pouco em como a Bíblia ela pode, de fato, nos ajudar no dia a dia e especialmente a reflexão sobre o que ela é e como ela funciona, como isso pode nos ajudar no dia a dia. Muito bem. A ideia da Bíblia como manual do fabricante, ela repousa no seguinte raciocínio. Deus criou o mundo, então o mundo funciona de acordo com aquilo que ele projetou e criou. Ele é o fabricante de tudo, do mundo, de mim, de você. E ao criar o mundo, ele não nos deixou reféns daquilo que o mundo é. Ele não nos deixou sem que a gente tivesse nenhuma orientação. Ele fabricou o mundo e deixou para nós um manual para compreendê-lo. Um manual que para a gente tomar para que a gente tome as nossas decisões, para que a gente faça as coisas, a gente precise consultá-lo. A ideia da Bíblia como manual do fabricante é precisamente essa. Quando você vai instalar um novo eletroeletrônico que você comprou, você, para instalar, consulta o manual. Tá bom, eu sei que você não faz isso. Eu sei que nós, brasileiros, temos o hábito de ligarmos os cabos primeiro, intuitivamente a gente faz o que precisa fazer, depois, se alguma coisa der errado, aí a gente olha no manual. Eu disse para vocês, essa é uma ilustração originalmente americana. Sendo uma ilustração originalmente americana, a ideia é que você olha no manual primeiro e depois faz as coisas, tá? E a Bíblia seria isso. Na medida em que você precisa tomar decisões, que você precisa fazer as suas coisas, resolver a sua vida, você tem um manual deixado pelo fabricante para consultar e então fazer aquilo que você tem que fazer. Curiosamente, quando você adquire um novo eletroeletrônico, um eletrodoméstico ou qualquer produto mais complexo que exija um manual, dificilmente você vai abrir o manual e na primeira página as afirmações que você encontra serão a respeito do próprio fabricante. Você não vai abrir o manual do seu videocassete, poxa vida, talvez você nem tenha mais o videocassete que dirá o manual. Você não vai abrir o manual do seu... Renato, me ajuda aí. O que é hoje em dia um eletroeletrônico que é... Uma televisão. Tudo bem, uma televisão. O manual de televisão é uma pouca vergonha, né? Você compra um panfletinho de nada, né? E talvez aí a gente já perceba que tem algo de errado em você comparar um livro desse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um livro desse daqui. E isso aqui é só o Antigo Testamento. A gente vai falar disso mais tarde. Depois a gente fala desse Antigo Testamento aqui. Mas é uma judiação comparar um conjunto de documentos que exige esse tamanhão aqui com o panfletinho que vem na sua televisão. Certo? Mas quando você pega aquele panfletinho da sua televisão, dificilmente você vai ter um longo discurso a respeito de como surgiu a fábrica ou sobre o fundador da marca da sua televisão. Você não vai ter nada disso. Mas os documentos fundacionais do texto bíblico costumam ter esse tipo de informação a respeito de quem é o fabricante. Nós temos 4 livros que são uma espécie de biografia do fabricante aqui na Terra. O fabricante ele vem para a Terra e ele vive aqui e durante 3 anos ele tem a vida dele narrada, os 4 evangelhos. Mais que isso, imagina que a sua televisão está com defeito e você pega aquele panfletinho, o manual, e você está com uma dificuldade, porque a imagem da televisão ela está em preto e branco. E não há o que você faça que tire o preto e branco daquela imagem. Quem é um pouco mais velho talvez tenha tido esse problema quando foi comprar um videogame antigamente e tinha aquele velho problema de
PAU-M e NTSC. Tá preto e branco, eu não sei fazer isso aqui virar colorido de jeito nenhum. E aí você vai no manual, você pega aquele panfletinho para tentar fazer a coisa virar colorida. E aí você pergunta pro manual, como eu faço a imagem ficar colorida? Um bom manual vai dizer para você, passo 1, passo 2, passo 3, resolveu o seu problema. O texto bíblico ele não faz isso. O texto bíblico fala assim, você está com esse problema? Então deixa eu te contar uma história. Quão irritado você ficaria se você abrisse o manual da sua TV com um problema para resolver e o fabricante botasse lá, era uma vez... Por que eu estou contando essas coisas e comparando o manual com o texto bíblico? Por que eu estou fazendo toda essa história aqui com você? Porque antes mesmo da gente começar a ler o texto bíblico, a gente já formou na nossa cabeça, por causa da nossa cultura, por causa da nossa história de vida, expectativas que a gente tem a respeito do texto. Dependendo do tipo de expectativa que você tem a respeito da Bíblia, dependendo daquilo que você imagina que a Bíblia é, você tem um tipo de leitura. Alguém que acha que o texto bíblico é um manual, talvez se sinta muito confortável para simplesmente abrir a Bíblia e aleatoriamente escolher um versículo ou talvez um trecho que supostamente responderia aquela aflição que ela tem naquele momento. Alguém que entende o texto bíblico como um conjunto de narrativas, e na maior parte do texto bíblico ele é isso, dificilmente vai se sentir confortável com esse tipo de relação com o texto. Porque as expectativas são diferentes. E muitas vezes, quem tem expectativas equivocadas a respeito do texto, sai do texto com frustrações. Porque a Bíblia não atendeu, ou mesmo porque não foi capaz de compreender. Ah, hoje eu li e Deus não falou nada, porque eu não entendi nada. Às vezes a gente não entende porque o texto é difícil mesmo. Mas uma boa parte das vezes a gente não entende porque a gente quer imprimir no texto expectativas do nosso próprio tempo, da nossa própria cultura, do jeito que a gente foi ensinado a olhar para o texto, sem permitir que o próprio texto se revele da forma como ele mesmo escolheu para se revelar. O texto bíblico, então, ele acaba se tornando um fardo. Porque na medida em que a gente se frustra com a Bíblia, seja porque ela é difícil de entender, seja porque aquilo que a gente buscou a gente não encontrou, a gente começa a ver menos sentido na leitura contínua, e talvez por uma frustração de expectativas, você nunca tenha conseguido ler a Bíblia inteira. Talvez você já tenha lido, talvez mais de uma vez. Mas a minha experiência diz, lidando com o ensino bíblico há muito tempo, com muita gente que tem um coração disposto e uma intenção genuína de ler a Bíblia inteira, muitas vezes a desistência vem. Muitas vezes a desistência vem no meio do caminho por causa da frustração. Isso daqui não é para mim. Eu não entendo esse negócio mesmo. Ou até eu tentei fazer com que aquilo fosse relevante no meu cotidiano, mas eu não consigo enxergar as conexões. E talvez no meio dessa história apareça na sua cabeça duas coisas. A primeira delas é uma sensação de culpa um tanto moral que te faz pensar que o que te faltou foi resiliência. O que te faltou foi força de vontade. Você parou de ler porque você é preguiçoso. Talvez você tenha pensado isso. Que é bastante comum as pessoas acharem isso. Ah, é a minha boa e velha falta de disciplina. Eu não consegui nem ler os livros obrigatórios da faculdade, vou ler a Bíblia. É a minha boa e velha falta de disciplina.
talvez não seja isso. Talvez você já tenha pensado de uma outra forma, talvez você já tenha pensado assim, esse negócio é só pra gente muito inteligente e eu não sou. Eu não sou essa pessoa brilhante, eu não sou essa pessoa genial, a minha inteligência é para outras coisas, não é para isso, a escola que eu estudei não me preparou para esse tipo de coisa, eu não dou conta, esse negócio é muito complicado. Eu não dou conta, esse negócio é muito complicado. A jornada que a gente faz hoje e nos próximos domingos é uma jornada para que essas duas sensações sejam eliminadas, caiam por terra. É uma jornada para que essas duas sensações elas desapareçam. E elas desapareçam a partir de uma sensação de fascínio. A ideia é tentar fazer com que o texto bíblico provoque em nós, em mim, em você, uma certa sensação diferente, uma sensação de fascínio, de explorar aquilo que ainda não foi explorado, de entrar numa determinada aventura. E isso é o convite da cultura hebraica para nós. Texto bíblico, 39 livros do Antigo Testamento, 27 no Novo, conjunto de documentos, artefatos culturais, produzidos pelo ser humano, inspirados por Deus, no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. Em hebraico, constituindo a cultura daquele texto. O que eu quero dizer com isso? A língua hebraica, ela pertence a uma determinada cultura, dentro do que hoje a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Antigo porque está na antiguidade. Oriente porque está mais para o Oriente do que aqui para o Ocidente. Próximo porque não é o Oriente longínquo, é o Oriente Próximo, onde hoje a gente geralmente chama de Oriente Médio. Essa cultura hebraica do Oriente Médio na antiguidade permeia a língua hebraica do Antigo Testamento, evidentemente, e também o grego do Novo Testamento. E essa cultura hebraica que permeia o texto, ela é uma cultura que privilegia o questionamento, que privilegia a jornada, que incentiva a caminhada e o aprendizado à medida que se caminha, que incentiva a busca de uma aventura na medida em que se lê. Na medida em que se tem contato com o texto, a cultura hebraica diz para você, vem que eu quero te mostrar muita coisa, eu quero fazer você imaginar, eu quero fazer você pensar. O texto bíblico ele é um conjunto de documentos que estimula o seu pensamento, a sua imaginação, e o convite que a gente tem a atender nos próximos domingos é de um conjunto de documentos que te convida a uma jornada de aprendizado que não é mais um mero decoreba, nem dar murro em ponta de faca ou uma tentativa de vencer o texto pelo esforço. Não. É um convite para entrar num mundo que a gente não conhece muito bem e que até por isso ele é profundamente fascinante. Do ponto de vista daqueles primeiros leitores, as primeiras pessoas que tiveram contato com o texto bíblico, esse mundo é fascinante porque é o mundo do próprio Deus. E é bom que esse texto enorme aqui, ele seja grande, enorme e complexo, precisamente porque se trata do próprio Deus se fazendo acessível ao ser humano, e Deus ele é infinitamente complexo, eterno, infinito, não cabe na nossa cachola. E, portanto, sempre haverá um quê de desconhecido, um pedaço de Deus ao qual a gente não conhece, embora tenha acesso.
A espiritualidade que esse texto chama não é uma espiritualidade do transcendental inacessível que a gente não é capaz de prescrutar ou que a gente não seja capaz de entender. Mas é um convite a uma jornada a um Deus que se faz disponível e que se revela. Mas que, por ser infinito, sempre vai ter coisa que a gente ainda não conheceu, que a gente ainda não entendeu. E até por isso, para aqueles primeiros leitores que receberam o texto pela primeira vez, o texto bíblico ele já era um convite a uma jornada de conhecimento fascinante daquele território desconhecido. Não é algo inacessível, não é algo impossível de ser conhecido, não. É revelação, é revelado. Mas é uma jornada de descoberta. Para nós, são duas jornadas de descoberta. Uma em direção a conhecer o próprio Deus que se revelou por meio do texto. E outra para conhecer a cultura daquele primeiro ouvinte, daquele primeiro leitor, de quem escreveu. E isso também é, em si mesmo, uma jornada absolutamente fascinante. Por ser uma jornada assim, eu de novo insisto. Eu gostaria que você estivesse conosco aqui todos os domingos às 9 da manhã, para que a gente possa, juntos, das 9 da manhã às 9h40, não é muito tempo, mas também não é pouco. Das 9 da manhã até as 9h40, juntos aprender. E na medida em que a gente vai aprendendo e tendo novas dúvidas, a gente vai participando e deixando os comentários, deixando as dúvidas, que à medida em que as aulas forem passando, a gente vai respondendo também. O convite é para que você esteja hoje e nos próximos 7 domingos desvendando o que o texto bíblico traz no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Na próxima aula, domingo que vem, 9 da manhã, a gente vai começar a destrinchar o conteúdo desse texto extremamente variado, extremamente heterogêneo. A gente vai começar a explorar esse texto a partir do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O que é esse primeiro pedaço da Bíblia que nós temos hoje em mãos? A gente vai falar desse conjunto aqui. Eu trouxe aqui do lado até para ilustrar. Isso aqui é só o Antigo Testamento. Isso daqui é o que a gente chama de Bíblia Hebraica. Por que Bíblia Hebraica? Por que chamar o Antigo Testamento de Bíblia Hebraica? O que a gente quer dizer com isso? Qual é a situação cultural em que o Antigo Testamento aparece? Como entendê-lo um pouco melhor? Chaves para que a gente compreenda um pouco melhor desse conjunto de documentos, de artefatos culturais que produzem o cânon final daquilo que para nós hoje é o Antigo Testamento. Não jogue o seu Antigo Testamento fora, ele é extremamente útil. Sim, a graça veio, nós vivemos em Jesus, nós somos a Igreja de Jesus Cristo, que tem o Novo Testamento, mas temos também o Antigo Testamento e na aula que vem vamos nos ocupar dele. Eu vejo vocês semana que vem, 9 da manhã, na Escola Bíblica da Vila. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.